Acolhemos o Padre Paulo Suiz com uma salva de palmas. Boa tarde, gente. Eu preciso me instalar, embora que a profecia para desinstalar, vou com umas... A gente sentiu esse coração ardente no meio de vocês, nesta tarde, essa grande alegria. Sexta-feira Santa não foi triste porque os discípulos perderam um amigo. Foi triste porque perderam uma esperança. E no dia de Emaús, eles recuperam a esperança. Ao repartir o pão, Jesus no meio dos discípulos, este coração ardente, a gente sentiu essa presença de Jesus no meio de nós. Foi uma grande alegria de falar para os corações ardentes. Pensei se no primeiro dia já é ardente, no segundo vai pegar fogo essa casa aqui. Então, o projeto de uma igreja em saída. Eu não enxergo bem aqui. Ah, aqui que também já tem. Tá legal. Tá bom, esta técnica é maravilhosa. Uma igreja em saída indica o horizonte de transformação missionária da igreja e da vida consagrada, como Kairos, que exige renúncias, abandono deste cômodo critério pastoral, fez-se sempre assim. Jamais alcançaremos o horizonte, mas ele nos mantém no caminho e na caminhada. O caminho perpassa também labirintos. A caminhada nos faz sair de becos sem saída, caminhar com perguntas sem respostas. Nossa fé não é uma fé laboratório, diz Francisco, mas uma fé caminho, uma fé histórica. Deus revelou-se como história, não como um compêndio de verdades abstratas. Então, a estrutura, eu tinha a impressão que estava meio embaçado, mas também alguns devem ter um binóculo assim para se aproximar mais. E o resto, ao menos a gente tem a leve impressão que tem algo aí que não dá para decifrar tudo, mas depois se pode copiar. Então, a estrutura deste evento, assim, são 3 jubileus. Estamos celebrando 3 jubileus, 50 anos do Vaticano II, o ano da vida consagrada e o ano santo da misericórdia, 3 em 1. Grande alegria, por isso também essa festividade. Depois, no segundo ponto, vou falar do itinerário da vida consagrada no Vaticano II. E
Um quarto ponto, a aproximação da vida consagrada ao mundo secular, ao mundo real, onde estamos vivendo. Um quinto ponto, o do aggiornamento que o Concílio fala ao processo. Aggiornamento se faz e para. O processo continua. Então, Francisco nos fala muito do processo. E no fim, cantando ao sol, como a cigarra que morre, parece que morre, fica um ano embaixo da terra, depois volta de novo, ressurge como a vida religiosa. Então, estes 3 jubileus, perguntas e respostas. Então, fiz para iniciar uma pergunta assim: como viver o carisma de cada comunidade de vida consagrada e apostólica? Um carisma que se propõe a seguir Cristo mais de perto e que se torna missão, segundo a vontade de Deus e as necessidades do mundo, na unidade do Espírito Santo, em comunhão à Igreja. Muita coisa que a gente teria que responder. Essa pergunta me parece essencial, que nos foi feita por ocasião do Ano da Vida Consagrada. Ela articula 4 questões que isoladamente não podemos responder. A questão da identidade do carisma de cada um de nós, a vontade suprema de Deus, a necessidade de encontrar um sentido nessa vida para uma humanidade sofrida e muitas vezes sem rumo. E, afinal, a unidade eclesial na diversidade do espírito. Às vezes, perdemos tempo e energia ao querer isoladamente resolver um desses problemas, o problema da identidade, vontade de Deus. Precisamos, assim, como um malabarista, saber jogar com várias bolas. A pertença eclesial, vontade de Deus. Isso não dá para fazer um download assim das nuvens, a vontade de Deus, como se precisássemos assim baixar um arquivo para o computador, um arquivo que lá nas nuvens ninguém pode mudar, imutável, para o nosso disco rígido instalado em nossas cúrias, provincialados e cérebros. A identidade como minha verdade e a verdade dos outros se constrói na história e no diálogo. O tema desta tarde, que inicia o Congresso Nacional da Vida Consagrada, me faz procurar vestígios da vontade de Deus, não nas nuvens, mas na memória histórica de peregrinos vigilantes, na visão de místicos militantes, nos conflitos do mundo que exigem coragem profética e esperança visionária. A proposta da vida consagrada de seguir Jesus mais de perto nos faz descer com Ele, encarnando no mundo em conflito e na humanidade alienada. E nós descobrimos que nós também fazemos parte desta humanidade alienada e desses conflitos. Fomos tirados pela consagração, mas logo devolvidos para este mundo, pela própria consagração. Com Santa Teresa de Jesus, cujo 5º centenário de nascimento celebramos 28 de março, confesso, causa-me grande confusão o que vou recomendar-vos, porque deveria eu ter praticado ao menos
algum ato da virtude que vou descrever, a humildade. Confesso ter progredido nela muito pouco. No meio de grandes conflitos e acusações que fazem parte de um tempo de reforma e transformação, Teresa responde: não há absolutamente nenhuma vantagem em se defender. Vede como respondeu o Senhor pela Madalena, acusada em casa do fariseu, pela própria irmã. Não vos tratará com tanto rigor como a ele próprio, que já estava na cruz, quando permitiu que um ladrão falasse por ele. Sem recorrer à apologia, deixemos-nos defender por Jesus e pelo ladrão e pelo povo. Defendamos as causas do reino, não a nós, que somos servos inúteis, de uma igreja às vezes ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, às vezes por ter ficado em casa, cultuando a sua autorreferencialidade. Nos dois casos, o Senhor escolheu essa igreja como instrumento do reino, assim como escolheu Pedro, pedra fundamental e pedra de tropeço. Em sua misericórdia sem limites, na qual se manifesta a sua onipotência, não ficou decepcionado com Pedro, com a igreja ou com a vida consagrada. Faz muitos anos que procuramos decifrar as múltiplas crises da vida religiosa, a crise da identidade, a crise vocacional, o choque das mentalidades em nossas casas, a crise causada pelo envelhecimento das nossas comunidades, a crise das nossas obras, a crise econômica e psicológica causada pela impossibilidade de administrar essas obras. Mas quantas vezes já morremos no decorrer da história? Fomos perseguidos por regimes políticos por causa da nossa virtude e dos nossos pecados. Quantas vezes a vida consagrada já ficou um ano debaixo da terra, como a cigarra, e volta de novo, revigorada, cantando ao sol. A falta de atratividade da vida religiosa parece que tem duas causas opostas. A primeira, porque é apenas a nossa vida, é apenas uma cópia amarelada do mundo e não um sinal de contradição. A segunda, pelo contrário, porque a nossa vida é realmente um sinal de contradição. Um viver no mundo sem ser do mundo, com um despojamento e um desapego que podem causar estranhamento a muitos jovens de hoje. Ao despedir-se da superiora que deu a vida pela causa do reino, a postulante confessa: não aguento o tranco de vocês. Me foi relatado isso. O que Deus nos quer dizer só podemos parcialmente decifrar com a humildade que rompe o círculo vicioso da autorreferencialidade e da previsibilidade dos caminhos de Deus. Assumimos a caminhada na nuvem do não saber, com uma atitude de conversão pessoal, um horizonte de transformação estrutural da nossa sociedade. O Congresso Nacional da Vida Consagrada, que acabamos de iniciar, realiza-se na alegria festiva e na esperança de novas respostas a partir da tríade jubilar que falei
intimamente ligada ao projeto teológico pastoral do Papa Francisco, contemplando o jubileu do cinquentenário do encerramento do Vaticano II, que inspirou o segundo jubileu, o ano da vida consagrada, no horizonte do terceiro jubileu, o ano santo da misericórdia. No centenário do Vaticano, nos perguntamos sobre o caminho percorrido. Hoje é o dia do caminho, de onde viemos, de onde chegam os peregrinos vigilantes da perfeita caridade. O ano da vida consagrada, o segundo jubileu previsto entre 30 de novembro de 2014 e 2 de fevereiro de 2016, pergunta: onde estão hoje esses adeptos do caminho específico do seguimento de Jesus? Ou, no dizer do Papa, para onde andam estes reservistas do futuro? Olha que ele nos chamou, nós somos a reserva do futuro, que bonito. As consagradas e os consagrados. Isso é, eu pensei que é uma música para... O terceiro jubileu, Ano Santo da Misericórdia, será iniciado 8 de dezembro de 2015, dia do encerramento do concílio. Parece como um rito dos Pororo, do Mato Grosso, cujos ritos do encerramento de uma vida sempre são ritos de iniciação. Quem está morrendo, um idoso, então fazem no mesmo tempo, no mesmo dia, é um rito de iniciação festiva e prolongada de um grupo de jovens na vida do povo. O Ano Santo será iniciado com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro. A porta não será aberta para receber as massas, os turistas, os peregrinos, mas para sair, para encontrar novos caminhos, para sair de si mesma com audácia e coragem. O som está mais ou menos bom, assim, parece que está dando eco, assim, mas tem que... Dá para escutar? Tá bom, porque eu escuto assim, um eco, como nas montanhas, assim. Quem sai por esta porta como primeira do Ano Santo é a misericórdia. Uma dama despojada, com costas largas, e um grande sorriso estampado no rosto. Na misericórdia, diz Francisco, se manifesta a onipotência de Deus. Nela Deus se faz pequeno, como no presépio e na cruz. Os que seguem no cortejo da misericórdia são os que pertencem à vida religiosa, nesse seu ano jubilar, para reviver a ventania do Espírito Santo sobre toda a Igreja e o mundo. Como uma espécie de corrimão para descrever essas tarefas de fidelidade, conversão, transformação e transfiguração, embutidas no magistério do Papa Francisco, os organizadores deste evento me indicaram 2 cartas da Congregação para a Vida Consagrada e Apostólica. Logo para mim indicaram isso. Uma a perscrutai, para perscrutar a memória, e a outra, alegrai-vos, paradoxalmente mais marcada pela inquietação da procura que pela alegria do encontro. Ambas as cartas, a perscrutai e a alegrai-vos, não desviarão nosso olhar do kairos profético,
iniciado com calor latino-americano pelo próprio Papa Francisco. Eu acho que eu devia passar aqui, certo? Então, segundo é o itinerário da vida consagrada no Vaticano. Eu vou não passar por todo isso, depois se pode ler também, mas um pouco só uns toques, como foi a vida religiosa no concílio, como passou isso. E foi uma longa história, se lutou realmente para dar novos horizontes para a vida religiosa. No mundo que sofre, como disse o Papa, Alzheimer espiritual, que o faz esquecer de Deus, é importante ter o costume de pedir a graça da memória do caminho que o povo de Deus fez e a graça também da memória pessoal. O que Deus fez comigo na minha vida, como me fez caminhar. Na memória da vida religiosa intercongregacional, o Concílio Vaticano II emerge como acontecimento de importância absoluta. A ventania e a simpatia pelo mundo que gera um diálogo novo são razões suficientes para perscrutar, num primeiro passo, a origem dessa ventania. Acho que essa frase. Deixa eu ver. Tá bom. A origem dessa ventania espiritual e dessa simpatia secular do Vaticano II, sobretudo no decreto Perfecte Caritatis sobre a atualização dos religiosos e das religiosas. O título do decreto indica seu objetivo: perscrutar com as lentes do acionamento do concílio a vida religiosa no horizonte dos pressupostos da caridade perfeita. Antes de ser proclamado pelo Papa Paulo VI, dia 28 de outubro de 65, e 10 dias antes do encerramento do concílio, o decreto sobre a atualização dos religiosos perpassou uma longa peregrinação de 5 esquemas que precederam ao texto final. Então, sempre fizeram um esquema, depois era longo demais, tinha que retirar. Eu não vou passar por tudo isso. As questões abertas da vida religiosa, a cada geração esperava novos ajustes. A relação entre vida ativa e contemplativa. A questão da fidelidade à tradição e ao carisma do fundador, e a questão da adaptação às necessidades da humanidade contemporânea e da inserção no mundo moderno. A relação entre pertença à Igreja e a obediência ao magistério e a configuração de serviços próprios e missões específicas coordenados pela própria congregação. A revisão da doutrina que desde Tomás de Aquino considerou a vida religiosa como estado de perfeição, em contraste com a vida dos que vivem fora dos monastérios. A Perfecte Caritatis, que era este documento do concílio, a perfeita caridade, teve a sorte de quase todos os documentos, no início um texto longo, deve ter sido drasticamente reduzido, depois foi enriquecido porque foi insuficiente, e assim surgiram estes 5 esquemas, elaborados então por comissões especialistas. Eu vou passar aqui um pouco adiante e para chegar
a herança desta caminhada do concílio. Então, o decreto foi publicado e deu já bastante, assim, alimento para a renovação das congregações. Em sua carta apostólica por ocasião da inauguração do Ano da Vida Consagrada, Francisco resumiu o evento conciliar assim: graças ao concílio, de fato, a vida consagrada empreendeu um fecundo caminho de renovação, o qual, com as suas luzes e sombras, foi um tempo de graça, marcado pela presença do Espírito e, segundo João Paulo II, pela fidelidade dinâmica à própria missão. Fidelidade dinâmica à própria missão. Em 25 capítulos, o decreto sobre a atuação dos religiosos contém os indicativos mais importantes para a vida consagrada, que até hoje não perderam sua validade. Religiosos e religiosas devem, segundo o decreto, seguir a Cristo com maior liberdade, imitá-lo mais de perto, atender aos chamados à prática dos conselhos evangélicos, viver a vida consagrada a Deus na diversidade de seus carismas e denominações. Vocês são o sinal desta grande diversidade que nos enriquece. Retornar às fontes de toda a vida cristã e à inspiração primitiva e original dos institutos, observando que os fundadores colocaram o Evangelho acima da própria regra. Não vamos esquecer isso. O Evangelho acima da própria regra. Se você tem São Francisco sempre com o Evangelho, e os outros também. Acomodar-se às necessidades materiais do ministério que exerce e às circunstâncias de tempos e lugares. Discernir entre as tentações do conformismo ao mundo, porque acionamento poderia ser compreendido também como ser conforme ao mundo, e do enclausuramento nas próprias casas, como a ostra. Atualizar-se permanentemente para servir melhor a Igreja. Igreja, povo de Deus, pois a renovação das ordens e institutos faz parte da renovação da própria Igreja, considerando que servir a Igreja ao seu tempo exige o conhecimento concreto das condições de vida do povo. E esta renovação nas ordens às vezes precede a renovação, precede profeticamente a renovação da Igreja. E precisa continuar nisso. O Papa nos anima. Nós somos a reserva do futuro. Nós somos os realizadores já do futuro da Igreja de amanhã. Empenhar-se conforme as forças e segundo o gênero da própria vocação, na implantação e fortalecimento do reino. Eu estou citando: a pessoa consagrada está em missão, dizia João Paulo II mais tarde. A partir das solicitações conciliares, a vida consagrada percorreu um longo caminho de 50 anos, desde a exortação apostólica pós-sinodal Vida Consagrada de João Paulo II. A terminologia oficial da Igreja não fala mais vida religiosa, vida dos religiosos, mas da vida consagrada, que incorpora os movimentos na diversidade das formas de vida consagrada, da qual, segundo a interpretação oficial do Observatório Romano, os religiosos representam apenas uma de sua forma particular, e é necessário promover todas as formas inspiradas pelo Espírito Santo. Na época, João Paulo II sublinhou, abrindo os caminhos para muitos
os movimentos e os religiosos que antes ficaram um pouco com ciúme, agora estão só confiando nos movimentos e nós, onde ficamos? Mas isso já se equilibrou. Historicamente, diz João Paulo II, então poderá haver uma sucessiva variedade de formas, expressando realmente esta expressão nos movimentos. Nos seus frutos os reconhecerão. O dom de si acontece pela encarnação, em realidades concretas. O papel essencial da vida consagrada, sua identidade, deve ser considerado à luz do mistério da encarnação. A nova terminologia vida consagrada, como foi dito na época, expressa melhor a dimensão da encarnação no mundo. E essa seria uma medida também para os movimentos. Cristo não é apenas aquele que chama na diversidade do Espírito Santo ao seguimento, é também, antes de tudo, aquele que o Pai consagrou, enviou ao mundo. A proximidade e o encontro são duas modalidades através das quais Deus mesmo se revelou na história até a encarnação, nos documentos da congregação. Com a passagem da perfeita caridade para a vida consagrada, o magistério não reivindicou novamente aquilo que o concílio corrigiu, a perfeita caridade como um privilégio da vida consagrada, mas preparou o caminho para corrigir uma lacuna. Em nenhum documento do Vaticano II, a vida consagrada é especificamente qualificada como profecia, como profética ou martirial. Segundo a Lumen Gentium, o conjunto do povo santo de Deus participa também do munus profético de Cristo pela difusão do seu testemunho. A perfeita caridade é um anseio de todos os cristãos, tem sua raiz nos exemplos do Divino Mestre, é um sinal muito claro do reino dos céus. A palavra inspirada de Simeão, homem piedoso e justo, mostra desde o início a essência messiânica do profeta, da vida de Jesus. Então, munus profético de Cristo. Ele será servo de Javé, príncipe da paz, sinal de contradição e luz para iluminar as nações. Nós nos perguntamos, onde estamos neste caminho mais de perto de Jesus? O profeta Jesus veio para ser luz e salvação no sinal da criança e contradição à vida alienada no sinal da cruz. E tantos religiosos no continente latino-americano que na esteira de Medellín levantaram a sua voz pela causa do reino. Profetas contextualizam a palavra de Deus nos ombros dos apóstolos. O documento Religiosos e Promoção Humana da então chamada Sagrada Congregação para os Religiosos e os Institutos Seculares de 1980 fala primeira vez oficialmente do caráter profético e do sinal profético da vida religiosa, tanto desde 80. A vida consagrada já mostrou antes e depois do reconhecimento oficial seu caráter profético em figuras como Rodolfo Lunkenpein, Irmã
irmã Alberta, Erwin Kreutler e todos os sobreviventes da grande aflição. Fila é grande. Na entrevista com o jesuíta Spadaro, em 2013, a pergunta sobre o lugar dos religiosos, das religiosas, hoje, o Papa Francisco respondeu: os religiosos são profetas. Na igreja, os religiosos são chamados, em particular, a ser profetas que testemunham como Jesus viveu nesta terra e que anunciam como o reino de Deus será na sua perfeição. Um religioso nunca deve renunciar à profecia. Isso não significa contrapor-se à parte hierárquica, diz o Papa nesta entrevista, mesmo que a função profética e a estrutura hierárquica não coincidam. Em outra oportunidade diz: avançam, gente, depois vem uma carta de alguma congregação, vai criticar vocês, mas vocês já estão lá na frente. E talvez vai este ser o alimento da nossa esperança, também deste congresso, de avançar nesta perspectiva profética. Estou falando de uma proposta sempre positiva, disse o Papa ainda nesta entrevista, que, no entanto, não deve ser medrosa. Ser profeta pode significar, por vezes, fazer ruído. Não sei como dizer. A profecia faz ruído, alarido. Não tenha medo de fazer ruído, mas, na realidade, o seu carisma é de ser fermento. A profecia anuncia o espírito do Evangelho. A Lumen Gentium coloca a vida consagrada como caminho específico da Igreja, numa parêntese entre vocação universal, no capítulo, a santidade da Igreja, e depois, no final, índole escatológica. No meio tem a vida consagrada. Desta maneira, o concílio aproxima a vida religiosa, a vida cristã de todo o povo de Deus, que é messiânico, profético e sacerdotal. Ao integrar a vida consagrada à Igreja, ao Evangelho, ao mundo, o acionamento do Vaticano II não facilitou a vida religiosa. Pelo contrário, questionou radicalmente a vida consagrada em sua coerência com a palavra de Deus e sua relevância para todos que estão cansados e sobrecarregados de fardos desnecessários. Quarto ponto: aproximação da vida consagrada ao mundo secular. Desde os primórdios da Igreja, homens e mulheres se propuseram, pela prática dos conselhos evangélicos, seguir Cristo com mais liberdade e viver mais de perto do mundo secular. Que a Igreja era essa que a vida consagrada quereria servir melhor. Uma Igreja, olhando assim no tempo do concílio, quando começou esta renovação, uma Igreja que olhou na sua liturgia para a parede, na sua teologia para o catecismo romano, em sua pastoral para as elites. Deu no concílio uma meia volta versus populum. Essa virada popular exigiu que a Igreja e a vida consagrada dirigissem seus olhares em direção à macroestrutura da modernidade e às microestruturas dos contextos vivenciais dos povos. Nestes encontraram os que foram vítimas de elementos dessa modernidade, os pobres, suas lutas pela redistribuição dos bens, e os outros em busca do reconhecimento de sua alteridade. O concílio
ou essa busca de proximidade com algumas palavras balbuciantes, como acionamento, adaptação, autonomia da realidade terrestre, sinais dos tempos, diálogo, encarnação e solidariedade. Mais tarde, sobretudo na América Latina, essas palavras norteadoras foram traduzidas como opção pelos pobres e libertação, ou como passagem de uma teologia dedutiva que tirou as verdades prontas assim de cima para baixo, no download teológico, a uma teologia indutiva que procurou descobrir Deus na realidade, no chão da nossa vida. As palavras-chave dessa teologia indutiva, que constrói seu argumento a partir da realidade concreta, foram libertação, opção pelos pobres em Medellín, participação, assunção e comunidade de base em Puebla, inserção e enculturação, Santo Domingo, missão, testemunho e serviço de uma igreja samaritana e advogada da justiça dos pobres em Aparecida. O acionamento macroestrutural ao mundo moderno não afasta a vida religiosa dos contextos microestruturais em que estão inseridos os pobres e os outros, os gritos e a dor. Pelo contrário, a modernidade disponibiliza os instrumentos em defesa da causa dos pobres e dos outros, falando de autonomia, autodeterminação, universalidade de causas e subjetividade das pessoas, organização de lutas sociais e participação democrática, tolerância em face ao outro e reconhecimento de sua alteridade. Algumas vezes a vida consagrada correu atrás dessas propostas, me desculpem a expressão, como o cachorro que caiu de mudança. Como inserir na dinâmica histórica da cultura contemporânea e nas culturas tradicionais o segmento despojado, os conselhos evangélicos, o retorno às fontes fundacionais, o discernimento entre a conformação alienante e a adaptação superficial ao mundo e o distanciamento deste mundo em nichos de bem-estar espiritual. Como inserir a essencialidade da missão e a saída às periferias? Como encontrar novas linguagens menos conceituais e comunicáveis em contextos em que vivemos? Quantas vezes confundimos as representações de Deus e as fórmulas da fé, que são apenas indicadores da verdade, com a própria verdade? Na esteira do Vaticano II, a vida consagrada procurou estabelecer uma nova comunicação com a humanidade em sua condição contemporânea e advertir para a fragilidade de uma definição dogmática sem experiência religiosa ou congelada em contextos culturais do passado. Palavras como encarnação, inserção, enculturação, na micro-realidade dos pobres, são acoplados à macro-realidade e ambas têm sua raiz profunda no mistério da criação, na realidade fundante de Deus. Autonomia significa rejeição a qualquer forma de tutela, submissão ou colonização. A proximidade do pastor significa proteção às ovelhas, opção pelos pobres, não suspensão de sua liberdade. A tarefa fundamental da missão da vida consagrada é o favorecimento de um processo que torne as pessoas adultas, sem abandoná-las à liberdade do mercado. Quer dizer, não, vocês são emancipados, são adultos, então se vira. Então,
aceitar o outro como adulto e acompanhá-lo, e não abandoná-las à liberdade do mercado e sem suprimir a solidariedade numa sociedade marcada por desigualdade estrutural e negação de solidariedade. O acionamento pastoral visa a assunção dos múltiplos contextos sociais com responsabilidade adulta. A vida consagrada encarnada no mundo secular, que encontra sua inspiração imperativa no seguimento de Jesus mais de perto, cobra-nos em tudo mais um hábito e hábitos religiosos mais simples, modestos e pobres. Nos cobra a perfeita caridade como justiça maior e amor maior. O quinto ponto do acionamento ao processo. Quer dizer, o concílio falou muito do acionamento, adaptação a este mundo todo, e agora o Papa fala, estamos em processo, não é suficiente só adaptação. Entre as múltiplas provocações do Papa Francisco, lembrado no documento da Congregação, do Perscrutai, encontra-se o imperativo bergogliano: não perder nunca o ímpeto de caminhar pelos caminhos do mundo. Também com passo incerto, o mancando é sempre melhor do que estar preparado, parado, fechado nas suas perguntas e nas suas seguranças. Vaticano II chamou esse ímpeto de caminho pelos caminhos do mundo de acionamento. Em vez de acionamento, então, o Papa Francisco fala de processos que representam o acionamento permanente ao longo prazo. A vida consagrada acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. Essa missão é um dom de Deus. A pessoa consagrada está em missão por força da sua própria consagração, testemunhada segundo o projeto de respectivo instituto. Apesar de apontar para o reino futuro, a missão torna presente as primícias do reino. Através da instalação do Espírito das bem-aventuranças, capaz de suscitar anseios eficazes de justiça, paz e solidariedade e perdão, a missão que a Apostólica Universal nos faz entrar num processo de purificação, de discernimento, de despojamento, de obediência e oração. Os processos são acompanhados e desencadeados pelos peregrinos vigilantes que somos, que colaboram no dizer da Perscrutai, nas tarefas mais diversas, no signo da proximidade cristã, envolvidos no processo histórico em ato. O signo da proximidade desencadeou nas constituições dos institutos um processo de mudanças, de dificuldades, de discussões, mudou práticas obsoletas da tradição enquanto releu com novas hermenêuticas o patrimônio espiritual. E a congregação romana, falando de si mesma, com pitada de, diria, autorreferencialidade, acrescenta: a Igreja não parou o processo, mas o acompanhou com magistério pontual e uma sábia vigilância, declinando no primado da vida espiritual. Nós, da América Latina, discordamos de certos excessos desta sábia vigilância, mas prefiro repetir as palavras sábias de Teresa d'Ávila, que mesmo discordando abriu mão da defesa
em muitas ocasiões de sua vida, não há absolutamente nenhuma vantagem em se defender com certas instâncias. Que o próprio Jesus, o ladrão, o povo, os mártires, o Paráclito, sejam nossos defensores. O ano da vida consagrada foi proclamado para tirar o Vaticano II, o concílio, da recepção morna de hoje, uma espécie de menção honrosa que ganha aqui e ali, para levar o projeto conciliar com coragem e fidelidade adiante. Em muitas oportunidades, quando o Papa Francisco faz leitura da Boa Nova como Evangelho da Misericórdia e Revolução da Ternura, ele recorre ao Vaticano II e seu realizador pós-conciliar, o Papa Paulo VI. Francisco é o elo importante para nós. Papa Francisco é o elo enfraquecido ou, por vezes, perdido entre o concílio e a igreja de hoje e o mundo cada vez mais complexo. Exige prudência, audácia, coragem, ousadia. Gente, usemos um pouco mais no tomar iniciativa, diz Francisco. Parece que o Papa Francisco se vê cercado por ladrões em todo lado. Assim, ele formula 7 imperativos categóricos anti-roubo aos peregrinos da vida consagrada. São todas citações da Evangelii Gaudium. 7. Não deixemos que roubem nosso entusiasmo missionário. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Não deixemos que nos roubem a força missionária. São todas citações verbais. Francisco precisa do povo da vida consagrada para dar continuidade ao seu projeto, e nessa continuidade não se trata de um projeto pessoal, trata-se da continuidade dos impulsos essenciais do projeto do Vaticano II. 50 anos mais tarde, na igreja que abre o portal do Ano da Misericórdia, reconhecemos a nossa identidade mais profunda: liberdade e solidariedade. Liberdade na porta aberta do Ano Santo, que nos impulsiona para a solidariedade na periferia. Francisco, o condor latino-americano, antes de voar para a Europa, abriu as gaiolas e pediu aos aprisionados que saíssem e reaprendessem a voar corajosamente. Muitos ainda não saíram das gaiolas. Voltaram para lá, porque lá tinha comida garantida. Depois, o nosso condor voou para Roma, não para depenar a águia envelhecida, ou para afugentar os morcegos do Vaticano, mas para convidar as pombas das praças romanas, as gaivotas de Lampedusa, os canários da terra de Anchieta, os aviás do Brasil, os roxinóis da Sicília, os urupus dos lixões, os pardais das ruas do mundo inteiro para ensaiar uma coreografia de voo livre.
não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito. Como dissemos, liberdade na porta aberta para poder ser solidário na periferia. Francisco resume sua eclesiologia: vejo com clareza que aquilo que a Igreja mais precisa hoje é capacidade de curar as feridas e de aquecer os corações dos fiéis, a proximidade. Vejo a Igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. Os místicos são os militantes desta batalha. Os militantes são socorristas. A vida consagrada faz parte destes socorristas numa guerra que não acabou. A Igreja não abre as portas do Ano Santo para esperar o mundo no seu portal, mas para ir com fidelidade e coragem ao encontro do mundo e suas periferias, de onde Francisco veio. Não é preciso levar a fronteira para casa, mas viver na fronteira e ser audazes. Fidelidade, um segundo ainda. Fidelidade e coragem caminha entre dois abismos: o tradicionalismo que aprisiona o imaginário e a prática da vida consagrada, e o rigorismo impaciente do tudo ou nada já. Coragem e fidelidade nascem e renascem e se sustentam reciprocamente no signo da misericórdia. Nele também a vida consagrada, tantas vezes declarada moribunda, sem futuro, um ano debaixo da terra, pode renascer, e de fato renasce como a cigarra cantando ao sol. E ainda vamos escutar agora a nossa amiga cantando. Nossa tecnologia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Seguimos cantando. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescata. Muito bem. Seremos cigarras nesse mundo contemporâneo, com todos os desafios e esperanças apontados pelo Senhor. E convidamos agora o irmão Jardelino Menegatti, vice-presidente da CRB Nacional, para a entrega de uma lembrança ao Padre Paulo, que segue com os nossos agradecimentos por esta conferência profética neste momento de abertura do nosso congresso.